Graça e paz, igreja. Aqui quem fala é o pastor Chayano. Estamos mais uma vez com o nosso culto em casa e hoje eu quero compartilhar com você a mensagem que estivemos pregando no culto de jovens aqui na Igreja Aliança em Cristo, onde eu falei então sobre nossos sonhos e objetivos e como alcançar a promessa de Deus em nossas vidas. Assista esse vídeo até o final para não perder a sua bênção e nos ajude compartilhando essa mensagem com todos os seus amigos, para que possamos levar a mensagem de Deus a muitas outras famílias. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas mensagens. Deus abençoe, muito obrigado pela tua participação. Louvado o nome do Senhor. Amém? Bom, queridos, depois de um tempo que nós tivemos aí sem atividade, estamos retornando e é uma grande alegria, né? Vamos fazer mais uma oração, queridos, aproveitando que vocês estão de pé. Vamos nos colocar na presença de Deus nesta noite, amém? Mantendo aí o mesmo espírito de adoração, de reverência na presença do Senhor. Fecha os teus olhos juntamente comigo, igreja. Senhor Deus Pai, soberano e eterno Deus, declaramos nessa noite que só Tu és santo. Declaramos nessa noite que o Senhor é poderoso sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. Pai, nós viemos aqui, Senhor, render a Ti uma adoração e um louvor, declarando, Senhor Deus, que a Tua santidade é algo que nós jamais poderemos entender, Senhor Deus, é algo que nós jamais poderemos, Senhor Deus, alcançar, Pai, porque o Senhor é santo, santo, santo e o Senhor é poderoso. Pai amado, nós muitas vezes não podemos entender o Teu coração e é incompreensível a nós, Senhor Deus, o Teu amor por nós que somos tão fracos, e o Senhor nos ama de tal maneira, Pai, de tal maneira que enviou o Seu Filho por amor a nós, Senhor, algo que nós jamais iremos retribuir, mas nessa noite de alguma forma tentamos pelo menos com a nossa adoração agradar ao Teu coração, Senhor, em nome de Jesus. E te pedimos, Pai, nessa noite, manifesta aqui a Tua presença e a Tua graça. Fala aos nossos corações, nos ensina, nos instrui, Pai, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Né? Bom, queridos, eu confesso para vocês que a mensagem desta noite, eu estava pensando, lembrando, na verdade, de uma mensagem que eu ouvi há muitos anos atrás, na verdade não apenas eu, mas o Brasil inteiro, né? Há muitos anos atrás, alguns daqui talvez nem eram nascidos, né? Já que hoje é o culto de jovens, alguns de vocês talvez nem nascidos eram. Mas no começo, lá dos anos 2000, teve uma pregação que eu ouvi o Brasil inteiro repetir, né? Uma pregação de um pastor bastante conhecido, bastante famoso, onde pregou num grande congresso, e eu vi o Brasil inteiro repetindo a história de José, o José do Egito, e o refrão que se dizia naquela pregação era o seguinte: sonhe e ouse sonhar, porque você nunca irá além dos seus sonhos. E essa mensagem impactou, como eu disse, o Brasil inteiro. Você via todo mundo repetindo, até mesmo imitando o tal pregador, né? E realmente uma mensagem fantástica. Mas muitas vezes, quando nós vamos colocar a palavra de Deus em prática, a gente aprende algumas coisas a mais. E eu aprendi uma coisa, queridos, que isso está certo, você precisa sonhar. Mas eu não quero dizer para você, sonhe e ouse sonhar, porque você nunca irá além dos seus sonhos. Hoje o que eu quero dizer realmente para a igreja, o que eu quero dizer para você que está me assistindo nessa noite, eu quero dizer o seguinte: sonhe e ouse realizar. Você nunca irá além daquilo que você realizar. Você nunca irá além daquilo que você realmente fizer. Sonhar é ótimo, realizar, esse é o objetivo, né? Então, queridos, o que eu quero dizer essa noite, que os teus sonhos, eles sejam realidades na tua vida. É isso que eu quero trazer para você. Eu quero que você sonhe alto, porque afinal de contas, queridos, sonhar alto ou sonhar baixo, sonhar grande ou sonhar pequeno, é de graça, ou o preço é o mesmo. Tanto faz se você vai sonhar com algo muito grande ou com algo muito pequeno. Não tem preço nenhum, você pode sonhar. O que existe um preço? Realizar o sonho. Sonhar não tem preço, querido, mas realizar tem um preço. E quanto mais alto, talvez maior seja o preço.
Mas eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite: vale a pena realizar um sonho? O que você me diz? Sim, pelo menos alguém aqui quer realizar um sonho. Quantos aqui já tiveram alguns sonhos na vida? Amém? Quantos já realizaram os sonhos? E outros ainda estão para ser realizados. Não é verdade? Outros ainda serão realizados. E diferente, sempre que se fala de sonho, né? A gente fala de José no Egito, sonhador, enfim. Ou a gente pode falar de sonhos, a gente fala de Daniel, que interpretava os sonhos. Amém? Mas eu quero usar, na verdade, não um sonho. Eu quero falar de uma visão. Existe diferença entre sonho e visão. Deus fala através dos sonhos, sim ou não? O que você acha? Deus fala através dos sonhos? Amém. Mas Deus é um Deus que fala também através das visões. E eu quero falar nessa noite, além do sonho, eu quero falar da visão. Porque ter um sonho, se não tem visão, não faz sentido. O sonho, ele faz sentido no momento que ele tem uma visão por trás disso. E eu quero abrir com você, por gentileza, Êxodos. O livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos fazer uma breve leitura aqui de 4 versículos para darmos início à nossa história. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 8 ao 12. Êxodo, capítulo 3, versículo do 8 ao 12. Amém? Antes de nós lermos Êxodo, capítulo 3, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece a história de Moisés? Amém? Vocês conhecem mesmo a história de Moisés? Então nós vamos ver hoje um pouquinho sobre Moisés. Vou dar um resumo aqui, não vou ler a história de Moisés porque seria muita coisa para nós nessa noite. Mas vou resumir para vocês. Moisés, ele nasceu no Egito. Mas Moisés, ele não é um egípcio. Moisés é um hebreu. E o povo hebreu, o povo de Israel, estava cativo, estava preso, eram escravos do Egito. Então Moisés, ele nasceu num povo escravo do Egito. Moisés, então, ele era para ser escravo do Egito. Na verdade, Moisés era para ter sido morto quando nasceu. Mas por misericórdia divina ele foi salvo. Eu vou encurtar a história. Não vou contar que ele foi colocado num cesto, e esse cesto na beira foi colocado no rio Nilo. Vamos encurtar a história. A vida de Moisés foi salva. Moisés cresceu, e ele foi criado e educado, digamos assim, pelo faraó, pela irmã de faraó. Ele era praticamente sobrinho de faraó, mas era um hebreu. Ele teve a melhor educação. Moisés, ele foi um privilegiado na sua época. Por quê? Porque ele era nascido de um povo escravo, mas era um playboy. Ele era nascido do povo escravo, ele era hebreu, mas vivia que nem um playboy, porque ele foi educado pela irmã do faraó, na corte do rei. Ele tinha acesso ao faraó. Amém? Ele teve a melhor das educações, mas ele sempre foi um hebreu. E aí então, já na idade adulta, acontece que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele, para defender o que era o seu povo, o hebreu, ele matou o egípcio. E depois disso, ele percebeu que havia sido descoberto. Ficou com medo e fugiu para a terra, se não me engano, de Midian. E lá, então, ele conheceu a sua esposa, que seria Zípora. E ele morou na terra de Midian, se escondendo do Egito. Ele fugiu do Egito, Ele estava longe da sua família. Ele estava, então, longe do Egito. E para ele já estava louco de bom, porque ele não morreu. Para ele aquilo já era uma bênção, porque ele não morreu. Ele era para ter morrido quando nasceu, não morreu. Ele era para ter morrido depois que matou um egípcio, ele não morreu. Ele saiu ileso, já está louco de bom. E ele estava com a vida dele bem tranquila. O que ele fazia? Pastoreava. Estava pastoreando o rebanho do seu sogro, bem de boas.
A vida dele estava tranquilinha, né? Talvez ele, como nós aqui nessa noite, que eu perguntei, você já realizou um sonho? Ele estava dizendo, cara, já realizei uns quantos sonhos, tá louco, é bom assim. Já realizei alguns sonhos da minha vida, e tá ótimo assim, né? Só que nesse dia, que eu vou ler aqui para você, acontece algo diferente. A Bíblia não registra se Moisés tinha sonhos de ser alguma coisa. A Bíblia não me diz se Moisés, lá no Egito, cursou direito para ser legislador. Não retrata, não fala qual é o conhecimento de Moisés. A Bíblia não fala se Moisés ele era um doutor da lei no Egito. Não diz isso. Não diz se ele tinha o sonho de ser um juiz federal. Não diz. Não diz qual era o sonho de Moisés. Mas fala de uma tarde onde ele teve um encontro com Deus. E essa tarde muda a história. Leia comigo, por gentileza, Êxodo capítulo 3, versículo 8, diz assim. Deus falando então para Moisés. Eu vou encurtar aqui. O que aconteceu nessa tarde? Já que eu vou resumir a história para vocês. Moisés estava de boas, né, perto do Monte Sinai, pastoreando o rebanho do seu sogro. E de repente ele viu uma sarça. Não é salsa, tá? Não é temperinho. É uma sarça. Sarça, e eu não estou falando errado, é sarça mesmo, viu? Sarça, na verdade, ela é uma planta que dá no deserto, tá? É tipo um arbusto no deserto. E olhou para aquele arbusto, para aquela sarça, e ela estava queimando. Se você botar fogo numa planta no deserto, ela queima e acabou. E aquela sarça, ela ficou queimando e não se consumia. Aquele fogo continuava aceso. Aquele fogo não se apagava. Moisés então percebeu que aquilo era uma visão. E Moisés pensou, bom, eu vou virar para o lado. E quando eu olhar, essa visão vai ter passado. E aí ele virou para o lado. E quando ele olhou, a sarça ainda estava ardendo. E dessa sarça ouviu uma voz. Que dessa voz era Deus falando. Deus chamando a Moisés. E Deus se identifica e ele diz, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés então encobriu o seu rosto, se escondeu. Porque aquele que contempla a glória de Deus morre. Porque o Senhor é santo. Nós declaramos nessa noite que Ele é santo, amém? Glória a Deus. Né? Agora Deus começa um diálogo com Moisés. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o meu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu, e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Nessa hora, Deus falando com você. Não é para dar uma glória a Deus? Se Deus fala comigo assim, eu me jogo no chão, eu grito, eu dou uma glória a Deus, eu dou um salto, Deus é poderoso. Mas só que tem uma coisa, queridos, nós estamos falando de um Deus que é real e verdadeiro. Nós estamos falando de um Deus que Ele nos traz também temor diante da sua santidade. E Moisés então temeu. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora aqui, queridos, tem algumas coisas interessantes nesse texto. E a gente tira uma lição fantástica sobre quando Deus nos dá uma visão. Que ela vai além de ter apenas um sonho. Porque um sonho ele pode durar uma noite. Você sonhou, acordou e esqueceu do sonho, inclusive. O sonho ele pode mudar muitas vezes.
Eu tenho o sonho de ser astronauta. Agora cheguei aos 38 anos, 37 anos e já não quero mais ser astronauta. Às vezes o nosso sonho ele pode mudar. Mas uma visão é diferente. Uma visão é o que te move. Uma visão é o que faz você lutar por algo. Amém? E Deus dá uma visão a Moisés. Você pode estar achando que eu estou falando apenas da visão, porque foi uma visão a sarça ardente. Amém? Isso é uma visão. É uma revelação de Deus. Amém? Mas eu quero falar que Deus trouxe uma visão a Moisés. De algo que Deus iria fazer. Sabe o que eu enxergo nesse diálogo entre Deus e Moisés? Aquilo que eu vejo dentro da igreja hoje. Muitos de nós, quando Deus fala, nós pensamos, isso não pode ser comigo. Deus chama outro. Olhamos para nós mesmos e pensamos assim, eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Mas olha que absurdo se você entender esse texto. Não parece absurdo alguém questionar Deus? Não parece um absurdo Deus dizendo, eu sou contigo, você diz, mas eu não sei se eu posso. Será que eu consigo? Mesmo quando Deus está dizendo que eu sou contigo. Eu falei para você que eu não sei qual era o sonho de Moisés, mas eu quero perguntar para você e responda para você mesmo, tá? Qual é o seu sonho? É interessante, queridos. Tem um versículo que eu acho muito bacana, e eu gosto muito da interpretação que se dá a ele também, né? Que é no capítulo de Joel 2, quando diz o seguinte, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, né? E os velhos terão sonhos. Aí tu fica pensando, o idoso quando dorme ele não sonha? Claro que sonha. Então do que está falando os velhos terão sonhos? E o jovem terá visão? Porque normalmente acontece o seguinte, um jovem, ele tem sonhos. Tem ou não tem? Amém? O jovem tem sonhos. Uma pessoa de idade tem sonhos? Eu aos 37 desisti de ser astronauta. Imagina aos 80. Como é que você chega para uma pessoa de 80 anos de idade e diz, qual o sonho da sua vida? Eu já vivi a minha vida, que sonho eu vou ter? Mas quando fala em Joel 2, que o Espírito Santo se derramará sobre toda a carne, diz que os velhos terão sonhos, desejos. Beleza? Glória a Deus. Isso é lindo. E diz que os jovens terão visão. Por que visão? Não está falando de visões, de enxergar coisas. Está falando de ter visão da vida. Porque um jovem muitas vezes ele tem sonho, mas não tem visão da vida. Ele tem um sonho, e é fácil sonhar. O difícil é ter visão da vida. O que você quer para a sua vida. Isso é que é difícil. E é interessante, queridos, que às vezes nós vemos pessoas já com uma certa idade, que ainda têm sonhos. E nós vemos jovens, que já nem sabem mais quais são os seus sonhos. Que já desistiram dos seus sonhos. Mesmo sendo jovens. Quando eu falo de sonhos, eu não estou falando se você tem o sonho de ser missionário, pregar na África, na Índia, na China. Não estou falando se você tem sonho de ser pastor, pregador, ou missionário, ou cantor na igreja. Não estou falando disso. É também isso, amém. Mas eu quero falar qual é o sonho que você tem para a tua vida. Quantos aqui já pensaram em se formar em direito? Alguém já pensou em fazer faculdade de direito aqui? Não. Quantos já pensaram na carreira militar? Amém. 2, os irmãos ainda, viu? Benção. Quer ser o quê? Soldado? Quer ser cabo? Nada contra os cabos e soldados, viu? Não é isso. Mas se é sonho, querido, sonhe em ser general. Sonhe em ser o 01 de turma. Vocês vão fazer SpaceX, não vão? Então que seja o 01 de turma. Porque só sai general quem é 01 de turma, querido. Tá entendendo? Quantos aqui já sonharam em ser
neurocirurgião. Alguém já sonhou em ser neurocirurgião? Eu já vi história que tem neurocirurgião que ganha mais de 100 mil por mês. Alguém quer ser neurocirurgião? Alguém já sonhou em ser juiz federal? Sabe qual é a questão? Nós não colocamos esses sonhos na nossa vida. Porque nós não acreditamos. Você não acredita no teu potencial e eu até te dou razão. Porque às vezes a gente é Zé Ruela mesmo, né? Porque se olhar para nós e dizer, cara, não tenho capacidade de passar no Enem. Quando olhamos para a nossa capacidade, a primeira reação é essa, cara, como é que eu vou acreditar? Mas esse diálogo que eu vejo Moisés falando com Deus, eu fico doido com Moisés. Porque ele olha para ele ao invés de olhar para Deus. Deus está dizendo, eu sou contigo, eu vou te levar à terra prometida. Qual é a dúvida que tem nisso? Se você acha que você não tem capacidade de realizar o teu sonho, creia num Deus que tem. Creia no milagre. Amém? Eu falei aqui, quanto maior o sonho, maior é o preço a se pagar por ele. Agora sim, nós temos aqui, né, o irmão Gustavo, que ele faz medicina. É fácil passar em medicina? Não. Mas vale a pena? Vale. Isso é um sonho se realizando. É fácil passar na SpaceX? Não. Mas vale a pena ser oficial? Vale. Vale a pena. Eu vejo gurizada com 18 anos de idade e pensa assim, eu vou entrar no quartel. E qual é o teu sonho, querido? Ser EV. Qual é o teu sonho? Eu vou me tornar cabo daqui a 2 anos. Eu vou passar 8 anos no quartel e eu vou comprar uma moto, uma CG 150, não é CG, é Titan 150. E um Celta. Quando eu sair do quartel, depois de 8 anos, eu vou ter um Celta. Eu vou ter tomado muita cerveja durante esses 8 anos. Porque os 8 anos vai passar, querido. Eu vejo gente que entra no quartel, fica 8 anos e sai de lá e monta uma empresa. Ele tinha um objetivo. Eu vejo gente que entra no quartel e nesses 8 anos faz uma faculdade. E sai de lá com um belo concurso. Eu vejo pessoas que entram no quartel e pensam o seguinte, cara, eu não quero deixar serviço, eu não vou ficar nem no quartel. E desistem de uma carreira militar. Então, queridos, o sonho, ele é individual. Tá bom? Mas você precisa ter claro aonde você quer chegar. Ah, pastor, como é que se realiza sonho? Você quer ver uma coisa interessante que nós entendemos nesse texto aqui? Olha o que Deus diz para Moisés, tá? Olha, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Está dado o objetivo. Vou sair do Egito e vou para uma terra boa e larga. Amém? E aí dá o endereço. Há uma terra boa e larga que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Jebuseu e do Eveu, que eu me esqueci, né? Do Eveu e do Jebuseu. Ele diz, olha, vocês vão dominar essas terras que eu estou falando. Esses são os povos que vocês irão dominar. Tem alguma dúvida nisso? Está claro um objetivo. Deus não fala de maneira turva, de maneira sombria. Deus fala muito claro. O objetivo é esse. Deus, quando fala com Moisés, ele disse, olha, eu quero que você faça o povo de Israel herdar esta terra, não qualquer terra. Deus não diz, eu vou tirar o povo de Israel daqui. Deus diz, eu vou tirar do Egito e vou levar para uma terra larga. Deus diz qual é o seu propósito. Você precisa encontrar isso em Deus. Qual é o teu propósito? Você quer ver uma coisa interessante? Nós estamos vivendo um momento muito crítico, muito difícil. Nesse período de pandemia. Mantendo o distanciamento social, todo mundo de máscara, álcool gel, enfim. Mas um momento muito difícil. Restrição, menos pessoas no culto. Muito difícil o momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão desistindo dos sonhos. Sabe o
que é uma coisa interessante, queridos? Interessante não, é triste, na verdade, lamentável. Que eu vejo jovens com 16 anos de idade tirando a própria vida. E não estou falando do Covid, estou falando de suicídio mesmo. Eu vejo jovens com 20 anos de idade me dizendo que querem morrer. E se tu perguntar para esses jovens, por que você quer morrer? Porque a vida não tem sentido. Porque não encontraram o sentido para a sua vida. Porque não deram um rumo. Eu estou vivendo por viver. O que é a vida para você? A vida para mim é acordar, ir para a escola, voltar para casa, jogar videogame, dormir, esperar o próximo dia. O que é a vida para você, querido? A vida para mim é essa rotina de levantar cedo, trabalhar, voltar para casa, comer, dormir, acordar de novo, tomar banho. Tomar banho é bom, viu? Não esqueça. Enfim, vou viver um dia após o outro. É lógico que você vai viver um dia após o outro, não tem como viver 2 dias num dia só. Mas viva um dia após o outro com um objetivo. Traça a tua meta, o teu objetivo. Eu quero chegar numa terra que ela é larga, que ela mana leite e mel, e essa terra ela fica em tal lugar. Como é que você faz para chegar lá? Começa por aí. Mas você precisa primeiro entender qual é a terra prometida que você quer chegar. Amém? Você primeiro precisa entender isso. Que terra prometida? E aí nós vamos dar sequência na nossa história. E todo mundo já assistiu aquele filme, né? Dos 10 Mandamentos, que mostra justamente a cena de Moisés saindo do Egito com o povo de Israel e atravessam o Mar Vermelho, enfim. E é linda a cena, né? É linda, é emocionante você ver Moisés atravessando o Mar Vermelho, aquela coisa maravilhosa. Essa parte você já conhece. E eu quero ir mais adiante, um pouco mais adiante nessa história. No livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim. O que acontece aqui, ó? Peraí, vou dar a introdução, né? O que acontece? Eles chegam na terra prometida. Está lá a terra prometida. É só entrar e tomar conta. É tua terra prometida. O que Moisés faz? Pega um espia de cada tribo. 12 espias, são 12 tribos de Israel, né? Então ele pega 12 espias e envia para saberem como é aquela terra. Para verem que tipo de povo habita. Se ela realmente mana leite e mel. Se é uma terra realmente que eles vão prosperar. Ou não tem nada naquela terra, é tudo pedra. Como é que é aquela terra lá? Como é que é aquele povo? Porque eles vão ter que vencer aquele povo. Como é que é aquele povo? São tudo anão? Como é que é? Fácil de matar? Como é que é o negócio? Porque isso é importante saber, né? Se tu quer conquistar alguma coisa, tu tem que saber como é que funciona. Tem que saber onde é que você está entrando, querido. Você quer uma profissão, você não sabe nada sobre a profissão, é complicado. Né? Brincando aqui, o cara quer fazer medicina, assiste Grey's Anatomy, acha que é aquilo, vai dar uma olhada mais de perto. De repente não é o que você quer. O cara assiste como é que é aquele... Tinha uma série, Dexter, né? E aí quer fazer biomedicina porque assistiu Dexter. Vai com calma. Vai dar uma olhadinha o que faz realmente, né, a profissão. Conheça melhor a tua profissão. Se você quer entrar na Terra Prometida, tenta conhecer ela. Isso serve também para casamento, né? O camarada, eu quero tanto casar, mas vai conhecer primeiro. Vai que tu entra e não é o que tu pensou. Depois vai sair, como é que faz? Né? Então primeiro conheça a Terra Prometida. Conheça a pessoa, enfim, veja qual é o sentido, se tem sentido, se não tem. Né? É assim que a vida funciona. Os teus sonhos, conheça melhor os teus sonhos. Saiba se é realmente aquele teu sonho. Se é realmente essa a tua profissão. Defina, é importante isso. Mas o que acontece? Deus havia dado uma ordem, havia dito que eles iam tomar aquela terra. Moisés então envia 12 espias para saber se dá para entrar lá ou não. E os espias retornam de lá. E aí então diz o seguinte: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto.
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. A descendência de Anak significa gigantes. Significa que a galera tinha 2,30 m, 2,50 m de altura. Significa que os caras eram bombados. Os caras eram do tamanho de uma parede. Né? Não, é sério, o negócio era de dar medo. Não era simples a coisa. O que acontece? A terra vale a pena. Mas o problema são os gigantes. Dentro do teu sonho, o teu sonho vale a pena. O problema são os gigantes. E os gigantes, eles nos dão medo. Os gigantes nos fazem recuar. Você quer muito entrar numa terra prometida. Você quer muito realizar o teu sonho. Mas o problema são os gigantes. E aí ele começa a dizer, né? Ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Quando diz que a terra mana leite e mel, todo mundo vibra. Mas quando fala dos gigantes, da força que eles têm, todo mundo começa a recuar. O ânimo começa a baixar. O humor muda. Isso é bom, mas não sei se é tão bom assim. A história começa a mudar. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí se foi o sonho. Aí se foi a terra prometida. Você está indo numa jornada, na tua vida profissional, na tua vida de estudante, na tua vida acadêmica. Eu digo para você, é muito fácil desistir. O difícil é perseverar. É muito fácil você desistir dos teus objetivos. O difícil é perseverar. O difícil é acreditar, mesmo olhando para os gigantes. Mesmo sabendo das dificuldades, você acreditar. Isso é muito mais difícil. E olha que interessante. De todos os povos que eu falei aqui para vocês, os heveus, os heteus, os filhos de Anak, qual era o pior inimigo de Israel? O desânimo deles. O pior inimigo de Israel não era nenhum daqueles povos. O pior inimigo de Israel era o pensamento deles em relação aos inimigos. O pior inimigo que Israel teve foi o seu medo de vencer, mesmo contando com Deus. Mesmo Deus dizendo que era com eles, o medo travou. O medo diante de uma situação ele nos trava. O pior inimigo não é a situação. O pior inimigo de Israel não eram os povos inimigos. O pior inimigo de Israel era o medo que eles tinham de vencer. Que absurdo isso. Eles tinham medo até de vencer. Porque quando eu olho para esse texto, não parece que eles tinham medo de perder, eles tinham medo de vencer. Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram. O que fez Josué e Caleb continuar acreditando nessa loucura de invadir uma terra? Uma visão além do sonho. Eles sonharam com essa visão. E eles colocaram essa visão como uma meta. E eles disseram: nós vamos entrar nessa terra prometida. Pode ninguém aqui entrar, mas eu vou. Pode ninguém aqui acreditar, mas eu vou entrar na terra prometida. Você percebe a diferença? Desistir é fácil. Eu quero ver você ter visão para alcançar o teu objetivo. Desistir é muito mais fácil. Mas alcançar o objetivo e realizar o sonho vale muito mais a pena. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Sabe qual é a questão, querido? Muitas vezes a gente coloca a culpa do fracasso nos outros. Meu pai não me apoiou, minha mãe não acreditou em mim. Eu venho de uma família pobre, né? Lá em casa ninguém passou do ensino médio, por que eu vou me formar?
Sei lá, são tantas coisas que você pode colocar. Eu já passou da minha idade de estudar, eu já estou com 37 anos no meu caso. Estou com 37 anos, tenho 2 filhas, sou casado. E daí? Isso são desculpas que nós colocamos. Você pode colocar isso como desculpa. Você pode dar a desculpa que você quiser. Todos tinham a mesma condição. Você olha que eram 12 espias. Qual era a diferença entre os outros 10 espias e Josué e Calebe? Eles não eram todos do mesmo povo? Não estavam todos diante do mesmo inimigo? Não tinham todos a mesma força? Não eram todos de um mesmo exército? Qual é a diferença de Josué e Calebe para o resto dos 10 espias? Eles acreditaram na visão. Eles sonharam essa visão. E eles colocaram essa visão como uma meta. E eles disseram, eu vou alcançar a terra prometida. Independente de circunstâncias. Independente do gigante que atravessar na minha frente. Azar é do gigante. Amém? Glória a Deus. E eu aprendo uma coisa com isso, queridos. A essa altura da mensagem, você deve estar pensando, é uma mensagem motivacional. O pastor Chayano quer nos motivar. Pior que não. Tô nem aí para tua motivação. Não me interessa se você está motivado. Porque motivação não alcança sonho nenhum. Motivação não move você a lugar nenhum. Você não vai alcançar nada com motivação. Pastor, como assim? O que moveu o povo a entrar na terra prometida não foi motivação. Foi fé, foi crença. Não foi motivação, foi disciplina. A disciplina é muito maior do que a motivação. Como assim, pastor? Estudar é bom? Fala a verdade para mim, estudar é bom? Os meninos estão na escola militar, é bom estudar? Vocês gostam de estudar? Mas não estudam. Todos que não gostam de estudar, não estuda, né? Estuda pra caramba. Estuda muito mais do que gostaria. Vocês ficam motivados para estudar? Não importa se está motivado ou não, vai ter que estudar. Gustavo passou para medicina, eu já falei disso, né? Todos os dias você está motivado para estudar? Mas tem que estudar. Outros aqui passaram também vestibular. Tem que estudar. Carol passou em farmácia, não é fácil. Todos os dias tu acordava feliz, eu vou estudar porque eu vou... Não! Não é fácil. Não é fácil. Não importa o curso que você está fazendo. Estudar não é fácil. Estudar dá sono, estudar é chato. Mas é necessário. Não importa se você gosta. É necessário. Isso chama-se disciplina. A disciplina, ela te leva a realizar os sonhos. Motivação, ela acaba. A motivação, ela dura uma semana. Eu posso trazer para você uma mensagem extremamente motivacional. No meio da semana acontece alguma coisa, você fica triste e você já esqueceu da mensagem que eu preguei no sábado aqui. Sábado que vem você nem lembra o que eu preguei aqui. A verdade é essa. Agora, disciplina é o seguinte, querido. Eu tenho que me acordar todos os dias e trabalhar. Se eu estou motivado ou não. Se eu quero ou não, eu tenho uma família para sustentar. Não importa a minha motivação, se eu estou bem. Eu preciso continuar. Para entrar na terra prometida, não importa se eles estão se sentindo bem. Mesmo no deserto é necessário continuar. Amém? E eu gosto muito de ver também a reação de Josué e Calebe, né? No capítulo 14 também de Números, versículo 5, diz o seguinte: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Eles rasgaram as vestes e disseram: seus loucos, vocês não estão acreditando em Deus, vocês não creem na promessa de Deus. Como isso é possível? Vale a pena enfrentar os gigantes, porque a terra é boa. Eu vi. Um cacho de uva é desse tamanho. Vale a pena. Um cacho de uva dá um barril de vinho. Vale a pena. Não importa se você está motivado.
Agora eu quero finalizar essa história. Adivinha daquela galera? Quando eu falo aquela galera, não é só os 12 espias, viu? É toda a nação de Israel que estava lá. Daquela geração, quem é que entrou na Terra Prometida? De toda aquela geração, quem é que entrou na Terra Prometida? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Sabe o que eu quero dizer essa noite para você? Todos aqui têm sonhos, nem todos vão alcançar. Depende da tua determinação. Depende da tua disciplina. Depende de você dizer, eu vou alcançar. E a tua disciplina, ela não é hoje. A tua disciplina não é segunda-feira. Ela é ser constante. Continuar fazendo. Você só colhe frutos daquilo que você continua fazendo, daquilo que você persevera. Tudo que você desiste não dá fruto. Morre, não dá fruto. Os sonhos que você desiste, eles acabam. Você só vai colher aquilo que você perseverar. Naquele caminho que você seguir. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E queridos, nós chegamos então em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E aí ele vai falando, desde o deserto, né? Enfim. Deus confirma para Josué a promessa que ele fez a Moisés. Por que Josué? Porque ele crê. Por que Josué? Porque ele acreditou nessa visão, ele sonhou com essa visão. Ele colocou essa visão como uma meta. Josué era o que mais acreditava nessa visão, então Deus levanta Josué. E aqui tem uma lição muito importante, queridos, sobre as dificuldades e o momento de desistir. Josué enfrenta um momento onde os 10 espias dão para trás, fica só Josué e Caleb. E esse é um momento difícil. Josué rasgou as suas vestes. Josué disse: olha, vocês estão loucos, vocês não acreditam na promessa de Deus. Josué se revoltou contra o povo. Mas agora o momento de Josué capítulo 1 é especial. Josué capítulo 1 é muito especial. Porque é o momento que a nação de Israel perdeu Moisés. Moisés é o maior legislador. Moisés tirou Israel do Egito. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Moisés deu as leis. Moisés falou como fazer o tabernáculo, fez o tabernáculo. Moisés é o grande líder da nação. E agora eles perderam Moisés. E eles estão diante da terra prometida mais uma vez. E mais uma vez eles estão de novo diante dos gigantes. 40 anos depois, eles estão diante dos gigantes, diante da terra prometida. Só que agora eles não têm mais Moisés. Nesse tempo de pandemia, queridos, muitas famílias estão chorando. Muitas famílias estão perdendo entes queridos. E o mais difícil é que precisam continuar. A verdade é essa. Precisam continuar. Mesmo com a perda. Precisam continuar. Precisam ir adiante. Porque existe uma promessa. E você precisa alcançar essa promessa. Amém? Existe uma promessa de Deus para a tua vida. Você precisa alcançar essa promessa. Amém? Existe um sonho de Deus para a tua vida e você precisa alcançar esse sonho. Amém? Você precisa ter a visão de Deus sobre a tua vida e você precisa alcançar. E agora, mesmo que Israel tenha perdido Moisés, o seu maior líder, é o momento de Israel marchar e tomar a terra prometida. Agora é um momento de decisão. Talvez essa noite seja um momento de decisão na tua vida. Quer saber uma coisa? Eu vou seguir atrás dos meus sonhos, não importa. Não importa, eu vou buscar os meus sonhos diante de Deus. Não importa. Eu quero ser, eu falei aqui, general. Quero ser neurocirurgião. Eu quero ser juiz federal. Não importa. Eu quero alcançar um sonho.
E o meu sonho é grande. Eu quero ser empresário, eu quero montar uma empresa. Eu quero ter filial no Brasil inteiro. Vou montar uma loja e vou botar filial no Brasil inteiro. Amém, querido? Eu quero ser pastor, quero pregar no mundo inteiro. Amém. Eu quero escrever um livro. Amém. É o teu trabalho que vai trazer esse resultado. Toma a decisão de entrar na terra prometida e não desiste. Continua. Continua. Agora tem uma coisa importante que eu quero ler para você antes de encerrar aqui. Josué capítulo 1 diz o seguinte: Deus dá a promessa, Deus diz, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Assim como Moisés, serei contigo. Deus confirma a promessa para Josué. Só que tem uma questão que Deus coloca também, o seguinte, ó. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. E aí ele confirma: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quer receber a promessa, querido? Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Continua no teu objetivo, mas guarda a palavra no teu coração. Não se desvia dos caminhos do Senhor. Permanece com a palavra de Deus no teu coração. Busca em Deus, confia em Deus, acredita na promessa que Deus te deu e viva o sonho de Deus na tua vida. Amém?